Finalmente o Popverso tá de volta, nossa estreia. Depois de muito tempo eu tava morrendo de saudade de conversar com vocês. E olha, a gente volta diferente, tá? Porque agora, de segunda a sábado, hoje sábado, nossa estreia com 1h15 de duração. Então a gente ganhou tempo e não só tempo, a gente ganhou reforço também. Porque esse estúdio tava muito grande só pra mim? Não, eu preciso de ajuda na apresentação. Felipe Ciani, bem-vindo. Cheguei, você precisa de ajuda? Pronto, tô eu aqui. Bem-vindo ao time. Obrigado, gente. Que delícia estar aqui nesse estúdio. Aliás, que estúdio sensacional que ficou esse negócio, né? Nossa, eu tô sendo recebido em grandíssimo estilo para conversar todo dia com você, de segunda a sábado, com Dona Mari Palma. E com vocês que estão assistindo a gente, o nosso papo é um papo interativo, né? Então, sempre que você colocar a hashtag PopversoCNN nas redes sociais, a gente vai bater papo, a gente vai ver a sua mensagem e você vai encontrar a gente também pelo @CNNPop nas redes sociais e também no canal do YouTube, que vai ter tudo que a gente mostra por aqui sempre. E você também pode ficar de olho em tudo que tá rolando no site da CNN. É só pegar o teu celular, abrir a câmera e apontar pro QR Code que acabou de aparecer na tela. Mas assim, se você agora pensou, pô, Mari, não tô afim de fazer isso agora, faz depois, tá? Mas agora não precisa, porque a gente vai contar pra vocês o que é destaque lá. Eu já abri a primeira notícia que envolve teoria, mistério da internet. Será que é mistério e teoria mesmo? Porque assim, se você for apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você só tá fazendo isso porque um cara chamado Steve Jobs inventou um negócio chamado iPhone, smartphone, e revolucionou a indústria da telefonia. E aí ele já tinha revolucionado a indústria da música. O cara é um gênio, certo? Muita gente usa Mac, né, computador da Apple, e aí um cara foi escanear um documento nos Estados Unidos, isso agora, e aí quando ele foi fazer esse processo ali de digitalizar um documento antigo, um papel, ele encontrou um dispositivo dentro do Mac que tinha um nome diferente de scanner ali. Esse scanner, a hora que ele clicou, na verdade não era um scanner, lá dentro tinha um documento de 2008 que seria alguma coisa ali que trouxesse as bases para a criação do Bitcoin. Bitcoin, se você não sabe o que é exatamente, você pode achar que é uma moeda. Muita gente fala uma moeda, na verdade é um ativo, é como se fosse uma ação, né? É um papel que flutua, que sobe e desce e que trouxe uma tecnologia muito grande e revolucionou o mercado financeiro. Se isso for verdade, é mais uma indústria que esse cara revolucionou. Revolucionou a indústria da música, da computação e agora a indústria dos ativos financeiros. Será que esse cara também fez? Esse cara é um gênio, não duvidaria. Se foi ele usava um nome também, né? Ele usava um nome que era um pseudônimo japonês, ou pelo menos oriental. Ele se chamava ali Satoshi Nakamoto. Ele, o criador do Bitcoin. E aí o que aconteceu? Seja ele quem for. Esse criador, que pode ser o Steve Jobs, ele entrava nos fóruns ali para falar sobre a criação do Bitcoin com esse nickname, né, com esse apelido. E o Steve Jobs morreu quando? Em 2011, faz 12 anos. E aí o que aconteceu nos fóruns? O Satoshi Nakamoto desapareceu. Fica aí com essa informação. Fica aí, entendeu? Então é teoria? Agora vocês decidem quem criou o Bitcoin. Eu não me surpreenderia. Não. Pois é, vindo do Steve Jobs. Esse cara é demais. Mudando de assunto, vamos para a Espanha agora. Vamos falar de comida. Eu sei, a gente gosta de falar de comida, mas tem um grupo de 40 pessoas que provavelmente não vai querer falar de comida tão cedo. Masterchef na Espanha é aquele programa de culinária que a gente tem, inclusive aqui no Brasil, tem em vários lugares do mundo. Lá eles fizeram o quê? Uma prova, 2 times tinham que cozinhar 3 pratos para um grupo ali de quantas pessoas? 120 pessoas, pessoas que trabalham ali num aquário lá da Espanha. E aí, o que aconteceu? Tá todo mundo feliz aí, né? Tá todo mundo uhul. Todo mundo super feliz. Pois é, os pratos eram frutos do mar, comida indiana e mediterrânea, mas o El País, que é um jornal, disse que 40 pessoas tiveram intoxicação alimentar depois dessa prova. Eu vou até ler aqui, porque o jornal disse que uma das funcionárias que trabalhava ali nos bastidores falou sobre isso no Twitter e disse que essa teria sido, abre aspas, a pior experiência gastronômica da vida dela e que ela teve que ir para o hospital. Ela, depois dessa repercussão, deixou a conta dela no Twitter privada, porque imagino, né, gente, quanta gente em cima. E aí a produtora do programa foi lá e emitiu um comunicado pedindo desculpas ali para o público depois do que aconteceu. Eles disseram: lamentamos muito o mal-estar manifestado por alguns participantes do programa. É um caso absolutamente excepcional nesses 11 anos de Masterchef na Espanha. Um programa, aí vem aquela nota, né, que tem que ter. Um programa onde é prioridade absoluta garantir o cuidado alimentar das pessoas envolvidas. Masterchef edição piriri, né? Enfim, vamos falar de comida ainda? Vamos falar de alguma coisa que talvez possa dar piriri no momento em que a gente pensa nela, que é carne com um acompanhamento, com ingrediente ali, um temperinho um pouco diferente. Eu vou Picanha colocar a gente come imagem. com o quê? A gente come com o quê, picanha?
Eu como picanha com sal grosso. E só, né? É. Tem gente que põe algumas outras coisas e tal. E aí tem um cara que resolveu fazer o seguinte, ó. Colocou ali uma bela de uma salpicada generosa de leite em pó. Por que não, né? Eu tenho ali a carne, aí eu tenho leite em pó. Por que não É colocar o um pouquinho? clássico caso da pessoa que mora sozinha, abre a geladeira e fala assim, eu vou fazer o quê com o que eu tenho em casa? tem? Carne e leite em Eu pó. vou fazer picanha com leite em pó. Por que não misturar as duas coisas, né? Só que, gente, parece um negócio super esquisito, super estranho, e é, né? Essa é a primeira conclusão que a gente chega. Porque a gente não tá acostumado a comer. Mas se a gente olhar, por exemplo, o Alex Atala, que é um dos maiores chefes brasileiros, ele fez uma receita de carne de sol com leite em pó faz 2 anos. Ele postou isso no YouTube dele, no canal dele, ó. Ele fala que, inclusive, dá um sabor lácteo ali pra carne. Seja lá o que for, um sabor lácteo. É uma coisa, assim, um leitinho com o sangue da picanha. Eu fiquei meio confuso, mas diz que é bom. E o cara que fez isso é um TikToker, ele postou, o vídeo explodiu, tem muitas visualizações, tem, assim, um monte de gente falando, cara, que loucura, não sei o que e tal. Só que ele mesmo fala nesse vídeo que dá muito certo, que fica muito bom. E aí quando a gente olha o Atala aqui do lado, fazendo essa receita e dizendo, é legal, existe, faz sentido. E eu fiquei com vontade de fazer, e eu vou fazer. E depois eu conto pra vocês, depois vocês mandam na hashtag Traz pra CNN. gente. Não sei se vai ficar bom, porque aí vai ficar frio. Aí vocês Eu vão gosto achar mal que tá ruim. passada. Você gosta mal passada, eu também. Então vai misturar ali o sanguinho com o leite em pó. Isso é um negócio que em ciência de alimentos, existe uma ciência que estuda os alimentos. Chama de food pairing, né, Du? Esse é o nome do conceito, não é? Isso, food pairing. Food pairing, que é você misturar ingredientes que parecem meio bizarros, assim. Então, ingredientes que teoricamente não fazem sentido. Quem nunca misturou o sorvete ali do McDonald's com a batata frita, que depois eu fiz no Burger King e também dá o mesmo efeito, assim. Então, você pega aquele sorvete máquina com batata frita, fica bom. Eu sou Por da que não? opinião que quando você mistura duas comidas que são muito boas, não tem como dar errado, gente. Sorvete, batata frita, vai ficar bom. Sorvete com cheeseburger, vai ficar bom. Nossa, Tudo não vai força, ficar bom. vai, não. Forçou a Pô, amizade. picanha com leite em pó é o quê? Forçou a amizade. Enfim, é food pairing. E quem vai falar um pouco mais sobre isso pra gente é o Jimmy Ogro, um super chefe que é especializado em carnes. Olha só o que ele disse. Fala galera, Jimmy Ogro aqui, jornalista, cozinheiro. Então, o Felipe perguntou sobre coisas estranhas que harmonizam. E é engraçado a quantidade de coisas que você nunca imaginaria que funcionam uma com a outra, como sabores, por exemplo. Cara, eu vou listar algumas aqui. Pode acreditar em mim, funciona. Café com carne, para você usar café como tempero. Você pode misturar um pouco de borra de café, um pouco de café natural, inclusive, com sal, temperar um porco, por exemplo, para botar para assar ou para botar para grelhar numa churrasqueira. Fica fantástico. Cacau, você sabe, a gente está fazendo esses churrascos americanos agora que botam um hub com vários temperos, páprica, cominho. Mistura uma colherada de cacau para temperar uma carne de boi, uma cerveja preta, fica animal. E molho shoyu. Molho shoyu funciona com muito mais coisas que vocês imaginariam. É uma questão do fermentado e o maturado funcionar com coisas. Molho shoyu com pêssego é surreal. Essas dicas aí são as que eu tenho para hoje. Se quiser perguntar mais, eu tô por aqui. Felipe, beijo. Vamos falar agora sobre a polêmica da semana, um assunto que tomou a internet. Nessa semana viralizou um vídeo, a imagem do líder espiritual, o Dalai Lama. Olha aí, a gente tá com a imagem na tela. Ele mostra a língua para um menino, uma criança, e puxa o rosto dessa criança para dar um beijo na boca. Isso aconteceu durante um ato público no final de fevereiro, lá na Índia, mas viralizou nessa semana. Na segunda-feira, inclusive, no começo dessa semana, a conta oficial do Dalai Lama no Twitter postou um comunicado pedindo desculpas. Sua Santidade gostaria de pedir desculpas ao menino e sua família, bem como a seus muitos amigos ao redor do mundo por qualquer dor que suas palavras possam ter causado. Sua Santidade costuma provocar as pessoas que conhece de maneira inocente e divertida, mesmo em público e diante das câmeras. Polêmica extremamente problemática, a gente vai conversar bastante sobre isso. Mas primeiro entender, né, o que é a figura do Dalai Lama. Eu acho importante a gente entender, porque para quem é católico, o Papa é ali a autoridade máxima, né, da Igreja Católica. Quando a gente fala em Dalai Lama, a gente está falando em budismo, gente, que é como se fosse o Papa do budismo. A gente preparou até uma arte aqui para explicar um pouquinho essa história de Dalai Lama, que é o seguinte, isso é muito antigo, isso começou no fim do século XIV, em 1391. Isso daqui foi logo depois do Império Mongol, que foi o maior império em extensão de terras de toda a humanidade. O primeiro Dalai Lama nasce, vira o Dalai Lama, aí em 1935, ou seja, vários séculos para frente, a gente tem o nascimento
do que depois virou o 14º Dalai Lama, que é esse que a gente tem hoje, né? Que ele se chama Lhamo Thongdup. E aí, em 1937 foi quando ele foi descoberto, ou seja, de 35 para 37 ele tinha só 2 aninhos. E assim ele foi descoberto de um jeito muito inusitado. Eles levavam alguns pertences, objetos do antigo Dalai Lama, e se a criança reconhecesse, significava que ela tinha ali uma conexão, então foi escolhido como Dalai Lama. Aí a gente pulou para 1959, o Dalai Lama foi para a Índia, ele foi para o exílio, porque sempre teve uma treta muito grande entre Tibete e China. O Tibete é uma região autônoma, não é considerado um país, né? Então, na verdade, existe essa treta. O Dalai Lama foi exilado e participou de um governo no exílio ali na China, comandando o Tibete, na Índia, comandando o Tibete de lá. Em 89, por conta dessa briga inteira, dessa treta que ele travou com a China pela independência do Tibete, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E aí, em 2019, teve a primeira grande treta, a primeira grande polêmica, que ele disse que se o próximo Dalai Lama fosse uma mulher, teria que ser uma mulher atraente. O que dizer disso, Maripalma? O que dizer disso? O que dizer de tanta coisa? A questão agora é quem vai ser o próximo Dalai Lama. Em 2007, ou seja, recentemente, a China publicou um documento estabelecendo medidas de gerenciamento para a reencarnação de Budas tibetanos, ou seja, o país quer controlar a escolha do próximo líder. Em 2011, um pouquinho mais tarde, o atual Dalai Lama, esse que a gente está falando, disse que ainda vai decidir se vai reencarnar. Ele também disse que vai deixar instruções por escrito sobre a busca do sucessor dele. Essa busca vai ser, atenção, responsabilidade de um grupo que ele fundou para preservar e promover a cultura do Tibete. Vale lembrar também que nem sempre a reencarnação do Dalai Lama foi encontrada no Tibete. O 4º Dalai Lama, por exemplo, foi encontrado na Mongólia e o 6º nasceu numa região da Índia. Bom, esse caso gerou polêmica na internet, levantou várias reflexões. Por isso, a gente vai agora estrear um quadro, que é um quadro que eu gosto muito aqui no Pop Verso, que é o Papo Pop. Vamos levar essa reflexão e conversar com a Letícia Vidica e com a Lia Bock. Rodou a vinheta, eu já estou em outro lugar do nosso estúdio, porque agora sim, a gente tem mais espaço e mais gente no time. Como eu disse, Letícia Vidica e Lia Bock, eu estou muito feliz e muito empolgada com esse quadro, tá? Só queria dizer isso. Olha, eu tô ansiosa. Eu tô muito ansiosa porque a gente costuma conversar já sobre vários assuntos nos bastidores e agora a gente quer trazer esses assuntos pra cá. Você sabe que a gente estava falando sobre o Dalai Lama, né? O Felipe mostrou ali um pouco da linha do tempo, da história desse líder espiritual, dessa figura, agora com essa polêmica. Então, esse é o primeiro tema que a gente traz aqui pro papo e eu queria ouvir de vocês quais foram as reflexões que vocês levantaram a partir do que aconteceu. Extremamente problemático, né? Extremamente problemático. Eu gosto sempre de dizer que religião e espiritualidade, a gente sabe que fazem bem para a saúde e é importante, né, para o bem-estar. Mas a gente não pode confundir o padre, o guru ou o monge com a espiritualidade, a religiosidade em si. Eles são humanos. A gente tem que tomar muito cuidado com essas figuras de liderança espiritual humanas, porque elas são passíveis de erro, porque elas são passíveis de crimes. Então a gente tem que estar muito atento. E eu não sei, assim, gente, aonde que chupar a língua é brincadeira, em que lugar do mundo que é brincadeira isso. Né? Assim, bem errado, bem desconectado da realidade, onde a gente tem crianças sendo abusadas, onde a gente está vivendo hoje, né? A gente está falando de líder espiritual, né, Lia, no caso do Dalai Lama, mas se a gente trouxer um pouquinho para o nosso dia a dia, quantos gurus de outros assuntos a gente vê pessoas endeusando na internet também, né? Então, sei lá, guru de finanças, guru do amor, guru de saúde ou qualquer coisa assim. Então, tudo isso é muito perigoso e traz a outra questão também, que é a questão da relação de poder, né, Lê, também. Exatamente, eu fiquei chocada com a cena que eu vi, assim, acho que todos nós ficamos chocados. E é mais uma vez, o ser humano ele tem uma necessidade de se apegar a alguém que o leve a algum caminho. A gente não está aqui questionando religião nem espiritualidade, sou uma pessoa super espirituosa, tenho a minha própria espiritualidade, mas é sempre alguém, e é o que vocês falaram, é um ser humano que faz a conexão ali com aquele público, e as pessoas às vezes se apegam naquilo como se fosse a verdade absoluta. E a gente está falando de crianças, gente, pedofilia, abuso sexual, pornografia infantil, são problemas que a gente tem no mundo, mas também na nossa realidade brasileira, e que é muito sério, né? É muito sério. A gente tem denúncias
milhares, ó, peguei um dado aqui, no ano passado a Central de Denúncias da SaferNet registrou mais de 111 mil denúncias só sobre pornografia infantil. E é mais um episódio envolvendo o líder religioso, espiritual, com crianças. Eu tava dando uma olhada na internet, porque é claro que esse assunto, né, rendeu muita discussão. Eu não sou mãe ainda, então eu não me sinto no direito de falar sobre criação, mas fui ver mães que estavam falando sobre esse assunto. E aí eu vi várias mães defendendo um movimento que é justamente o movimento de criar na cabeça da criança o limite do contato físico, porque essa é uma outra discussão importante. Inclusive, antes de ouvir vocês sobre isso, eu queria mostrar o post da Xuxa, porque vários artistas, claro, foram lá e falaram sobre o que aconteceu. E a Xuxa diz o seguinte: essa cena é uma das piores que eu, como mãe e criança que foi abusada, pode ver, a de um abusador. As crianças não podem se defender. Temos a obrigação de gritar e falar por elas. Prisão para qualquer tipo de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Porque isso, a criança não tem o discernimento ainda de saber se isso é normal ou não, qual é o limite, isso é carinho ou não é. A criança está descobrindo tudo isso, né? E tem um fato, Mari, que assim, nesse caso ainda é agravado, porque quando a gente fala muito de limite, eu tenho 5 crianças em casa, a gente fala do limite do corpo do outro, do respeito, que é fundamental, mas nesse caso tem um agravante, que é um líder espiritual. E aí, esse líder, ele tem uma certa dominação sobre seu público, sobre as pessoas que estão ali. Adultos não conseguem se defender de gurus, né? Imagina crianças. Mas é muito importante que a gente dê essa realidade para as crianças, mas também sem deixar elas... É difícil, sabe? Porque você não pode deixar também as crianças paranoicas, né? Porque também essa paranoia não é uma paranoia para a idade deles, né? Sim. Bom, mudando de assunto, porque aqui no Papo a gente quer sempre discutir o que está rolando na internet, nasceu a filha da VTube e do Eliezer. Eliezer, né, é o nome dele. Então, muita gente às vezes para e pensa assim: tá, Mari, você tá falando de quem exatamente? A gente está falando de um casal de ex-BBBs que chama muito a atenção das pessoas na internet. A gente quis até mostrar essa atenção e a gente pediu para o Google mandar para a gente uma pesquisa mostrando o interesse das pessoas pela VTube especificamente, porque a VTube durante a gravidez, ela fez muito conteúdo falando justamente sobre isso, sobre as mudanças no corpo. Ela que é uma menina extremamente jovem, 20 e poucos anos. E aí a gente tem aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Nos últimos 12 meses, a gente pediu pro Google fazer esse recorte pra gente, o Google Trends. A VTube foi a segunda ex-BBB da edição de 2021 mais buscada no Brasil. Ela tá atrás só da Juliette, que foi quem venceu o programa, né, em 2021, e ali na frente da Carla Dias. Essa pesquisa também mostra o seguinte: nos últimos 9 meses, que é o período da gestação, a pergunta mais buscada sobre a VTube foi: VTube participou de qual BBB? Isso mostra então que durante o período da gravidez dela, os posts dela sobre isso, muita gente começou de fato a procurar informações sobre ela. A VTube fez um post antes da bebezinha dela nascer, a Lua, um post que muita gente considerou corajoso porque ela mostrou o corpo dela com todas as marcas que a gravidez trouxe. A VTube que, antes de engravidar, antes de se relacionar com Eliezer, ela participava da farofa da GK, ela beijava todo mundo, ela é super livre e confortável em ser quem ela é. Então, é muito legal quando ela se coloca nessa posição e muito corajoso também, né, gente? Eu achei muito interessante da VTube porque ela usou o seu espaço de influência, ela é uma influencer com milhões de seguidores, para trazer uma maternidade um pouco mais real, né? Naturalizando e desmistificando um processo que às vezes a gente vê na internet, no feed, um mundo encantado. Eu não sou mãe ainda, mas eu acho interessante ver que, poxa, meu corpo vai ficar assim, aí ela passou por isso, ela passa por assado, então se isso vier a acontecer comigo um dia, poxa, eu já vi que é natural, né? Não é um mundo isolado. Então eu achei positivo essa forma dela usar sua influência de uma maneira, né, para trazer um pouco mais para a vida real. Ai, mas eu vou ser cri-cri aqui, hein, gente? Esse é seu papel. Eu acho que demorou, inclusive, pra Lia ser cri-cri, gente. Você cri-cri um pouco aqui, Eu porque amo. assim, eu acho ótimo desmistificar a maternidade no Instagram, mostrar o corpo real, eu acho bacana, porque a gente vê realmente um Instagram muito plastificado, muito perfeito. Porém,
não adianta nada fazer tudo isso e depois se submeter a milhões de cirurgias e procedimentos estéticos para voltar o corpo e ficar linda, maravilhosa. Então, ó, estamos de olho, porque também, assim, a gente vê aí na internet todo mundo fazendo muita coisa pelos seguidores e pelo que tá trendando, pelo que tá dando certo. Então, é muito perigoso a gente também cair assim, ai, não, desmistificou e tal, e daqui a pouco piscou, tá lá linda, maravilhosa, porque fez um monte de cirurgia, que é uma coisa que não tá ao alcance da maioria das pessoas, né? Ô, Lia, isso me lembra o caso recente da Virgínia, que foi criticada, né, sobre maternidade, e aí me traz, assim, só pra gente encerrar rápido aqui, porque tem pouco tempo, infelizmente, senão a gente fica falando horas e a gente adora falar sobre isso. A cobrança de maternidade, Lia. Socorro! Nunca vai acabar isso, né? Nunca, nunca. Sim, se fez o parto normal, é julgada. Se fez cesárea, é julgada. Se deu mamar muito tempo, é julgada. Se não deu o peito, é julgada. Tá sempre julgada. A mãe é sempre julgada. Isso aí, se prepare, viu, Bitube? Porque, ó, agora vai ter julgamento atrás de julgamento. Ela não veio com uma mensagem muito, né, positiva, mas tudo bem. É só o começo. Parabéns, Bitube. Parabéns, Eliezer, pela bebê Lua. Um beijo pra vocês. Bom, agora eu queria fazer uma última pergunta pra vocês. Vocês sabem o que é ghosting? Que é você não responder a mensagem de alguém. Então você tem lá um... É tipo o que você faz com as pessoas, né, no WhatsApp. Exposed total de Mariana, assim? Não, a Mari responde tudo, gente. Gente, eu sou tudo péssima no WhatsApp, intriga tá? da Mas aqui a gente tá falando de interesses românticos, tá bom? A não sei que a gente possa conversar depois, Lia, eu não sei. Mas assim, você recebe a mensagem e não responde. Isso é fazer ghosting. Agora pense em duas figuras. Chris Evans, o Capitão América. Ana de Armas, que recentemente interpretou Marilyn Monroe, foi indicada ao Oscar. Se eu dissesse pra vocês que os dois já sofreram ghosting, vocês acreditariam? Humanizando, né, o ghosting. É pra todo mundo. Democratizando o ghosting. Gente, quem não responde uma mensagem do Chris Evans? Quem? Eu emolduro a mensagem do Chris Evans se ele me manda, entendeu? Ser humano, todo mundo é ser humano. Gosto é uma coisa que não se discute. Literalmente. Por que eu tô falando sobre isso, gente? Porque eu conversei com a Ana de Armas e o Chris Evans pra falar sobre o novo filme deles, Ghosted, que tem um pouquinho de ghosting na história, uma comédia romântica com ação. Eles que já contracenaram juntos são uma simpatia e contaram um pouquinho mais sobre o filme pra gente. Vamos ver. So another movie together, and here in Brazil we are very happy because we love you too. So what's special about this one, about Ghosted? Oh man, so much. Well, we've done a few movies together, and this is the first time we actually are romantically involved, even though the majority of the movie we are kind of hating each other, which is, you know, a really charming dynamic. It's kind of like that. life. Yeah, just like life. It was so easy. We can't stand each other, and we just said, hey, let's just do that. It's that kind of Han Solo, Princess Leia dynamic where they're arguing the whole film, but it's flirtatious and really charming and something that can really ground a movie. So Anna, let's talk about Sadie. She's a very strong woman, not just physically strong, she's in a very empowered position. And we grew up watching women in this very, let's say, weak position in romantic comedy movies. So how was that for you? It was a lot of fun. I just love it. I enjoy it myself very much doing this kind of playing these roles. And it was a lot of fun to see him not being in control and being clumsy and needing me to save him. It was great. I mean, I fell in love with Sadie. I thought it was a great character. She is indeed very strong and very smart and very much prepared, but at the same time, she's terrified of falling in love and more than that, of losing that person. So it was kind of like a great combination for me to play. I had a lot to play with emotionally and also, of course, the action part. It was great. Have you ever been ghosted? Yeah, we've talked about this. Yeah. 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 Possibly ghost one of you. Well, good riddance. Yeah, exactly. We didn't need him anyway. Good riddance. And Chris, we are used to seeing you in action, like holding guns and fighting everyone everywhere. So in this movie, you had to act like you didn't know what you were doing. So how was it for you? It was fantastic. I mean, it's nice anytime you get a chance to
be the eyes of the audience, you know, to represent how the audience would react. I mean, that just creates a nice connectivity to the people watching the film. But on top of it, it's probably closer to how I would react. So it certainly made the performing a little bit easier. Does emojis count as messages? Yes. Oh my gosh, yes. Yes. Yes, Let's 100%. take Anna's word for it. Yes, they count. They count. And what are your most used emojis? The ones which are always on the recently used. Wait, what's the most used one? Do you know your most used ones? I have lots of hearts. I got a lot of hearts Every too. color. I seem to have a lot of the this one, the eye rolling. That one gets used a lot. Me too. Those are the most. Who takes more time to answer a message? Oh, you think? Well, I think. I maybe think not. I for just, you, for each other, we're pretty good. I think we're pretty. I was good. gonna say not to me, but I've heard other people. I've heard that for other people, you take your time. I'm glad I'm not one I of think those. it's important to establish a window of time. If you're a quick response, then they always That's what they expect you to be. expect, yeah. You know what I mean? It's good to kind of take your time. You got to get back to them. You can't leave them hanging forever. But it's not the worst thing to take a day. Your intention is not ghosting people. No, I don't want to ghost anybody, but I got to set the tone. You know? Sério, gente, eu fico imaginando, até agora eu não superei a ideia de alguém não ter respondido Chris Evans ou Ana de Armas. Manda lá na hashtag PopVersoCNN. Vocês teriam coragem de fazer isso? Eu claramente não. Enfim, a gente vai fazer um rápido intervalo no próximo bloco, mais 2 quadros do Pop Verso, Vozes Pretas com Letícia Vidica e Pop Tech, Felipe Ciani e Rita Vu. Não sai daí. Popverso de volta, lembrando que você comenta o programa com a gente na hashtag PopVersoCNN, @CNNPop também nas redes sociais, procura a gente lá que tem vários conteúdos de bastidor, notícia e muito mais. E agora vamos para mais um quadro novo, porque a gente tem um momento só para falar de esportes aqui no Popverso. Momento Pops! Pop Sport aqui com Jairo Nascimento. Foi ruim essa, né, Jairo? Não vamos usar essa. Começou né? bem. Pop Sport, desculpa. Jairo Nascimento com a gente. Tudo bem, meu velho? Tudo bem, e você? Vamos estar aqui agora direto falando de esporte, mas não necessariamente daquele esporte de sempre, por exemplo, dos gols da rodada, né? A gente vai falar do que está acontecendo também ali dos lados, né, do noticiário esportivo, Jairão. Aquilo que é de curioso, engraçado. Claro que a gente pode falar também sobre os gols da rodada, né? Mas diversos assuntos a gente sempre vai trazer aqui no Pop Verso. E hoje, começamos com o quê, Jairo? Hoje nós vamos acompanhar com o desdobramento daquele caso Bruno. Lembra? Com a Elisa Do goleiro Bruno? Do goleiro Bruno. Caramba, faz tempo, né? Essa semana saiu a informação seguinte. O filho do Bruno com a Elisa Samúdio vai jogar bola como goleiro, assim como o pai. Caramba, faz tanto tempo já. Foi Exatamente. De quando é essa história? Foi em 2010. Foi em Caramba, 2010, 13 Ela foi anos. dada né? como desaparecida, que aconteceu o crime, depois ela foi dada como morta em 2013 e em 2018 o Bruno está no semiaberto desde então, tentando se firmar em algum time. Mas o que a gente conseguiu de informação? Que o filho dele, que também tem o nome de Bruno, também vai jogar como goleiro no Atlético Paranaense e vai estrear no Sub-13, uma categoria de base do time, num campeonato. Essa notícia, então, chamou bastante atenção, porque ele está seguindo, pelo menos no esporte, os mesmos passos do pai. Exatamente isso. E a gente precisa deixar claro que o filho não tem absolutamente nada a ver com os erros do pai, né? Mas, obviamente, é uma história bastante pesada, não só no esporte, mas no noticiário policial também, infelizmente. Né? Mais do que erro, né? Com os crimes do pai. Mas enfim, mudando de assunto, Jairo, vamos para a Argentina falar do maior de todos, Lionel Messi. Claro, o Messi está morando... Foi polêmica? Ou Não, a na gente verdade, entende assim, a como gente. o maior de todos Na já? verdade, a gente vai para Paris, né? A gente vai falar de um argentino que saiu da Argentina e foi para Paris e está arrastando uma legião de fãs. Uma legião de fãs, assim, Bem que, malucos. assim como eu e Mari, uma legião tatuada, né, Mari? Quantas você tem? Mas eu não tenho nenhuma tatuagem igual a dessa pessoa aí, não. Você tem alguma tatuagem, já? Eu tenho uma única tatuagem. É escondida, Nas assim? costas, fica Sério? escondida, não mostra pra ninguém. E por que a gente Quase está ninguém. falando de tatuagem nesse momento? A gente está falando isso porque um torcedor foi até Paris
para tentar um autógrafo do Messi. O nome dele é Juan Polcán. Aí o que aconteceu? Ele foi para Paris, não sabia onde o Messi morava, depois descobriu por meio de um cabeleireiro, procurou a casa, ficou 10 horas na frente da casa esperando. A Antonella, que é a esposa do Messi, foi avisada por um segurança: olha, tem um rapaz aqui, tá te esperando. O que você acha de dar uma oportunidade? Deixou ele entrar. Ô, louco. Aí aconteceu isso que a gente tá vendo. Ele entrou na casa do Messi. Cara, você tá de brincadeira, Tô na falando casa sério. dele. Ganhou autógrafo na camiseta e no braço. Para registrar esse momento de tanta paixão pelo jogador, ele foi lá, ó, mandou tatuar por cima Mas você da sabe assinatura. que eu pensei em fazer isso e penso em fazer isso se um dia eu encontrar o Paul McCartney. Isso tá na minha cabeça. Se eu encontrar, inclusive, o Paul McCartney, se você estiver assistindo o Pop Verso, que eu sei que a audiência tá lá em cima. Claro, e obviamente. você quiser, de repente, marcar esse encontro, eu tenho um braço cheio aqui, ó, pra você dar o seu autógrafo e virar uma tatuagem. Adorei, Tem um espacinho ali, tem um espacinho reservado pra Paul McCartney no braço Sim. da Mari. Ela ainda não conseguiu, mas esse fã conseguiu. E que história legal, hein, cara? O Messi, aliás, que ser humano diferente, né? Porque um cara que é tão conhecido, Pois que é tão é. famoso, abrir a porta da casa dele pra receber o cara, meu. Isso é uma muito paixão legal que é essa muito comum, história, né? inclusive, no futebol, né? De Sim. gente que vai lá, pede autógrafo, já tem outros casos. Vamos encerrar com uma história muito engraçada. Um jogo que começou sem árbitro. Exatamente. A gente está falando da partida do Real Matilde com amigos. É um jogo de campeonato de Real base de futebol. Matilde Maravilhoso. com amigos. Gente, eu amo a Várzea brasileira. Eu amo a Várzea Sensacional, brasileira. né? A gente teve uma competição de futsal, era final, muita festa. Legal. Aí os times já começam assim, chegam com uniformes parecidos. Isso acabou atrasando um pouco a partida. Alguns saíram, foram trocar de roupa e nessa, os árbitros saíram para guardar o troféu da competição. Aí a confusão começa. Porque depois o time volta. Os árbitros não estão lá. Alguém tá lá na torcida, não tá sem nada para fazer, vai e dá um assovio. Nesse tipo. Eles Vamos pensam que é um apito. E aí, o que acontece? Vamos ver como é que foi essa história, então. A gente tem a imagem. Amigos, contra Real Matilde, começa a final! Maravilhoso. Futsal, né? É futsal, na verdade. Eu achei que era campo. E o árbitro lá, A bola foi em meio algum torta. lugar, olhando e falando, ué, vocês Aí, começaram chegou. o jogo sem mim, gente? O árbitro ouviu e falou: o que tá acontecendo? Estão aquecendo? Vamos O que que tá rolando? organizar aqui essa Pode bagunça? cortar Tinha já e postar. 1 minuto e 20 de partida rolando. Tem viu? narração, ó, vamos ouvir. Simplesmente começou sem arbitragem. Isso é surreal, gente. Eu juro por Deus. Isso é muito surreal, Posso cara. falar? Esse é o tipo de coisa que o Felipe Tani faria na arquibancada. Nossa, eu faria fácil. Tenho certeza. E depois ia ficar muito sem graça. Porque ia falar: meu Deus, eu causei uma confusão. O que Eu faria isso. fiz? Não façam isso, gente. Ai, não seja confundam essas os jogadores. Mas é ótimo, porque um vídeo desse com certeza viraliza, né? Com certeza, viralizou, foi o que profetizou o locutor. E claro que a gente tem que dar o placar, né? 2-1 para o Real Matilde, que ganhou o campeonato. Parabéns. Parabéns, pessoal do Real Matilde. Muito bom, Jairão. Sensacional, cara. Volte sempre, você vai voltar sempre com notícias como essas de esporte, né? Do nosso Pop Verso. Com licença, Bill. Tchau. É isso, vamos embora. Vamos de mais estreia no Pop Verso, um quadro que a gente está muito ansioso e muito feliz de contar para vocês. E a gente tem de volta no estúdio Letícia Vidica, porque o quadro é dela. Então, assim... Vão ter que me aturar, hein, gente? Ai, que triste. Ai, que trabalho, isso, nossa Letícia. senhora. Olha, vamos lá. Tá aparecendo demais por aqui, mas eu adoro, vocês sabem. Gente, Letícia Vidica em um tweet, muito rápido. Uma frase sobre você, Lê. Quem é você? Incrível, preta e sambista. Maravilhosa, que mulher maravilhosa. Mas eu acho que isso é muito pouco para definir a Letícia Vidica. Ela vai estar à frente desse quadro muito, muito, muito bacana e muito necessário que a gente vai ter aqui no Pop Verso, que vai ser comandado por ela. E eu concordo com tudo isso que você disse, mas eu acho que você é muito mais. Então vamos conhecer um pouquinho melhor a Lê. Olha só. Negro entoou, um canto de revolta pelos ares, e ecoa noite e dia, é ensurdecedor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor. Meu nome é Letícia Vidica Marques da Rosa. Eu tenho 38 anos, sou nascida e criada em São Paulo, cria da Zona Norte. Eu sou filha de Dona Solange e seu Benedito, Solange e Benê. Primeira vez que eu senti a força da minha voz foi na escola. Eu até achei por um momento que eu ia virar atriz, porque eu gostava muito de teatro e de escrever também. E naqueles momentos eu via que as pessoas paravam para me ouvir. Tem uma foto de criança que eu tô segurando um ursinho e ali, quando eu olho para aquela foto, eu me volto naquela foto, eu vejo uma criança muito sonhadora. E eu acho que essa criança ainda existe dentro de mim. E foi ela quem fez com que eu sempre acreditasse nos meus sonhos. Eu quis fazer jornalismo para escrever. Eu já contava histórias.
Eu acho que se existe um Deus e tem uma missão, talvez a minha missão é dar voz a algumas pessoas e poder contar histórias. Eu gosto muito da Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana, e ela tem uma palestra que se chama O Perigo da História Única. E eu acho que o Vozes Pretas quer justamente fugir do perigo da história única, porque os pretos não são únicos, eles são plurais, eles são diferentes, eles são diversos e protagonistas em várias áreas. E a comunidade negra está fazendo acontecer. É importante celebrar as conquistas do povo negro, porque a gente já sofreu e sofre demais. Porque senão a gente fica sempre naquela história como se a gente nunca tivesse saído dos tumbeiros, como se a nossa história se resumisse somente a sofrimento, a dor. Foram vozes que me trouxeram até aqui. A gente não anda sozinho. A gente carrega muita coisa aqui nas costas, muita história e uma responsabilidade muito grande para quem está vindo, né? A história negra é sempre uma passada de bastão. Então a gente está sempre passando bastão para alguém. Eu quero dar voz a todos os pretos e pretas, mas especialmente a quem está vindo atrás de mim. As crianças pretas, aos adolescentes pretos, para que eles saibam da força da voz que eles têm, para que eles tenham referência nas mais diversas áreas. Eu cresci sem referências. Existe uma frase que a gente usa muito na minha família, na minha casa, que é a força do exemplo, o poder da força do exemplo. Então, o exemplo move e transforma. Negro, deixe de ser rei só na folia. Faça da sua Maria uma rainha todos os dias. E cante um samba na universidade. E verás que seu filho será um príncipe de verdade. Daí, então, jamais tu voltarás ao barracão. Forte isso, né? Candeia? Candeia. Salve, mestre Candeia. Muito forte. Vozes Pretas, Lê. Vozes Pretas. Vozes Pretas é um quadro inspirado no programa da CNN África, o African Voices. E a gente vai contar a história de gente preta, protagonista nas várias áreas. E sim, é a força do exemplo. E a minha primeira convidada é a Adriana Barbosa, uma voz forte no empreendedorismo negro. E ela, só vou dizer uma frase dela pra gente chamar, tá? Eu não tô nessa vida nem de passagem e nem a passeio. Solta a voz, Adriana, é com você. Eu sou Adriana Barbosa, empreendedora social, à frente da plataforma Preta Hub e da Feira Preta. O start do empreendedorismo, que hoje eu entendo que é empreendedorismo, começa dentro de casa. E eu lembro que para complementar a grana, né, de casa, para pagar a conta de luz, por exemplo, eu tenho memória assim das contas da luz ser cortada, né? Mas eu lembro da minha bisavó criando coisas. Ela resolveu fazer marmitex. Eu me lembro fechando aquelas marmitinhas, aquele negócio que você botava a marmita e fechava e a gente ia vender. É um empreendedorismo do se vira, do que eu preciso fazer hoje para ter dinheiro e pagar minhas contas e poder, de alguma forma, sobreviver. Primeira vez que eu senti força da minha voz, acho que foi quando eu comecei a fazer a Feira Preta. Quando eu era mais jovem, assim, na época estudantil, eu participava de grêmios, eu tinha uma voz. Mas talvez eu não acreditasse nessa voz, né? Eu começo a me deparar com um processo intelectual de me reconhecer como uma mulher negra e a potência do que é ser isso na juventude, quando eu vim de um ambiente racializado. Eu vim de um ambiente de afeto e que certamente elas passaram por discriminação, mas certamente não tem a elaboração do que eu tenho hoje. E as vozes pretas que ajudaram a trilhar meu caminho, acho que a primeira é minha avó, minha bisavó, minha mãe, essas minhas tias, as minhas primas, olhar elas, né? E depois, na juventude, eu começo a olhar o movimento negro. Só que aí eu mergulho mesmo quando eu começo a reconhecer o potencial da minha família, do samba da laje, do meu pai como músico, né? Sambista preto, a força das minhas tias, né? Já eu começo a mergulhar na cultura brasileira. E hoje eu posso dizer que tem desde Dona Ivone Lara, né, Clementina de Jesus, Sueli Carneiro, até MC Sofia.
Taratá, crioula de taratá, ou de taratá. Eu gostaria muito de compartilhar a voz, sobretudo com as mulheres, com as meninas, com as crianças. A gente não ouve muitas crianças. Eu sinto falta delas falarem do que elas sabem, do que elas são. A minha filha Clara, a história que eu quero contar, ou que a gente pode contar juntas, porque ela também cria muita história, são histórias do possível, sem as limitações que as nossas crenças, que o preconceito, que a discriminação possa ter. Eu me arrepiei aqui. O que a Adriana de hoje diria para a Adriana de 20 anos atrás, tu vai cair. Tu vai levantar várias vezes e você vai ter que ser resiliente como um bambu. Vai envergar, mas não vai quebrar. Você vai ficar ali e vai voltar, entendeu? Tá com medo, vai com medo mesmo, porque eu até hoje sinto muito medo. Sinto um frio na barriga, mas o medo não me paralisa. Nossa, ela disse que arrepiou de lá, a gente arrepiou de cá, Adriana. Obrigada. Lê, eu sei que tem mais vozes pretas na CNN porque você, com certeza, conversou com ela e deve ter sido bem difícil colocar todo esse universo dentro desse vídeo. Então, você produziu mais coisa. Sim, dei trabalho para edição, inclusive. Desculpa, pessoal da edição. Desculpa, Raquel. Mas é por um bom motivo. Por um bom motivo. E por um bom motivo, a gente tem um texto no site da CNN Brasil com mais falas da Adriana, mais sobre a Adriana Barbosa, que é uma pessoa que vale conhecer muito. Ela é uma voz potente no empreendedorismo. E eu vou voltar aqui, em breve, com mais vozes pretas para vocês. Rola um spoiler de quem, de repente? Barack Obama? Não? Michelle Obama, Barack Obama, Viola Davis, Silvio Almeida. Não, brincadeira. A gente ainda não chegou nesses nomes, mas é para outra semana. Enfim, não vamos dar spoiler. Deixa pra lá, gente. A gente pensa semana grande, que vem tem hein? mais, é isso. Fica a dica, hein? Chegou agora o momento que a gente tava com muita saudade mesmo. O Em Alta tá de volta agora aqui dentro do Popverso. Vambora. Porque é isso, né? A gente gosta de ver filme, ver série e a gente gosta de lançamento. Essa semana saiu aqui no Brasil um filme que muita gente estava esperando, o filme Dungeons and Dragons: Honra entre Rebeldes. Aí você fala, Mari, o que é isso? É um filme baseado no universo do RPG, que é o Role Playing Game, um tipo de jogo que você interpreta papéis. Eu vou ler a sinopse, mas eu vou deixar o nosso convidado explicar, o Patife, que está nesse universo há mais de 10 anos de jogos. E aí você me explica se essa sinopse de fato conta alguma coisa ou não. Ó, um charmoso ladrão e um grupo de aventureiros mergulham em uma épica jornada para recuperar uma relíquia perdida. Mas as coisas se tornam perigosamente obscuras quando eles cruzam caminho com as pessoas erradas. Me corrija se eu estiver errada, mas é uma sinopse que me parece muito igual a outras muitas que eu já vi por aí. É isso mesmo, e é perfeita, né? Porque é a busca dos heróis, né? A redenção dos heróis buscando uma grande relíquia. E jogar RPG normalmente é isso. Então a gente tem essa interpretação, essa liberdade de criar uma aventura em conjunto, né? O conceito que hoje se fala muito é isso, é uma atividade para criar histórias juntos. Então você tem um mestre que vai coordenar o que vai acontecer, que vai definir o resultado das suas ações, mas você faz o que você quiser. Eu acho que é por isso que o filme conversa tão bem, e outras coisas do entretenimento também, porque é aquela liberdade, né, e os heróis vão tomando atitudes baseadas às vezes no bem maior ou não, né, e a gente tem os resultados disso. Então é por isso que é tão baseado em RPG, por isso que parece genérico. O que deixa de ser genérico é a experiência pessoal de cada um, tanto nos filmes, né, nas séries, quanto na hora que a gente vai jogar. A gente tá aqui na casa dos 30 anos, né, vocês dois têm 30 e poucos, eu tenho 30 e muitos, mas basicamente a gente tá numa geração ali não muito distante, né? E quando a gente era criança, a gente lembra de Caverna do Dragão. Sim. Que a gente assistia ao desenho, né? Aqui, ó, que tinha... Era o Presto, eu lembro até do nome da galera, né? Aí tinha o Diamante, o dragão e tal. Mas isso daqui é um desenho que tá muito dentro dessa jornada que você tá falando. Era um grupo de amigos que precisava voltar pra casa e tinha sempre o parque de diversões que aparecia e tal. Isso é Dungeons and Dragons também? Isso é Dungeons and Dragons, Cavernas e Dragões, é isso aqui. Tá. E é a ideia de que eles entram numa viagem, né? Então você lembra do começo do desenho, tem o brinquedo, né?
a montanha-russa e eles entram nesse mundo e eles caem aí. Mas tem referência, por exemplo, ao mestre do jogo, né? Que é o mestre dos magos. O mestre dos magos, é verdade. O mestre do jogo, é ele que define o que acontece, é o que define as regras, né? Então, de novo, é uma jornada, cada um com o seu personagem. A gente tá falando aqui de um cenário de fantasia medieval, né? Então, armas, arcos e magia e tudo isso. Mas sim, exatamente, tanto que tem várias edições especiais hoje pra você jogar Dungeons and Dragons com os personagens do Caverna do Dragão. Bom, agora, falando sobre o elenco, por exemplo, eu não sou uma pessoa que acompanhou Dungeons and Dragons ao longo da minha vida. Tenho irmãos mais velhos que assistiram a Caverna do Dragão, sabem tudo sobre isso, mas eu não sei muito sobre a história. E me parece que a estratégia desse filme foi apostar num elenco que chama atenção, porque, por exemplo, eu tenho muito interesse em assistir esse filme por causa do elenco. O elenco, atenção, minha gente, tem Chris Pine, que é incrível, ele tem uma veia cômica ali, tem também o Hugh Grant, que pra mim é a maior surpresa desse elenco, porque a gente tá acostumado a ver... Gente, é o Wolverine. Não, é o Hugh Jackman. É o Hugh Jackman, exatamente, mas é da família ali, né? O Hugh Grant a gente conhece de comédias românticas e tal, né? Então, um lugar chamado Notting Hill, e aí você tem agora o Hugh Grant dentro de um filme de fantasia. Tem o Regé Jean Page, que é o galã de Bridgerton, que é aquela série que fez o maior sucesso na Netflix. Ele também fez um filme da Netflix de ação recentemente, mas agora a gente vai ver ele nessa função diferente também. Tem a Michelle Rodrigues, que é uma atriz que também faz papéis de ação. Então, assim, eles pegaram nomes muito grandes para colocar nesse elenco, nomes, inclusive, que deram entrevista para a CNN gringa. Por quê? Lá na CNN gringa tem um programa chamado Hollywood Express. E aí eles falam justamente sobre os destaques do cinema e da TV. E aí rolou a pré-estreia de Dungeons and Dragons lá e eles conversaram com a galera da CNN gringa. Vamos ver o que eles disseram. The magic of this is that John and Jonathan, our directors, are as much fans of movies as they are of Dungeons and Dragons. They play the game, they care about the game, they care about the players, but they deeply, deeply care about movies and the types of movies that we don't make anymore. 80s and 90s action adventure movies. There's an innocence to the movie we don't see anymore. I've never watched my films, and I've seen this film maybe 5 or 6 times because it's so much fun to watch with an audience. Nós não queríamos libertar o maior poder maligno que o mundo já viu. Mas vamos consertar isso. E como vamos fazer isso? Vamos pensar bebendo alguma coisa? Ótima ideia. We needed to please people who really love this game and who feel very territorial and protective about it. But you've got to keep at least half an eye on the rest of the public. And I am their representative because I've never played the game. I still know nothing about it. And I love the film. Não importa o que aconteça. Estaremos prontos. Olha, Hugh Grant, eu tô com você, porque eu também nunca joguei o jogo, mas tô muito curiosa pra assistir ao filme, ainda não vi. Mas na Comic Con do ano passado, a Comic Con, que é aquele grande evento de cultura pop e cultura geek que acontece no mundo inteiro, mas aqui no Brasil é a maior Comic Con do mundo, rolou um trechinho de Dungeons and Dragons pra galera que tava no painel. Eu assisti e eu fiquei impressionada com a fanbase de Dungeons and Dragons. A galera enlouquecida assistindo um trecho. E faz todo sentido o que ele falou. Você precisa agradar, claro, aos fãs, mas também precisa agradar a galera que nunca viu. Trazer todo mundo pro cinema. Porque é isso que no fim, né, vai trazer ali a bilheteria que os caras querem. Eu ainda acho que o Hugh Jackman seria mais legal, né? Mas enfim, quando a gente fala em Dungeons and Dragons, pra você que não faz ideia do que a gente tá falando do jogo de tabuleiro, se você assistiu Stranger Things, é o que eles jogam, né? Então sempre tem lá uma molecadinha, só que aí tem uma coisinha cobrindo assim o mestre pra não ver o que ele tá fazendo ali atrás e a galera jogando esses dados aqui. Cara, vamos jogar um pouquinho, muito rapidinho, só pra entender como é que funciona essa lógica? Porque assim, esse dado, ele tem 20. Carlinhos, você consegue fechar o máximo que você conseguir aqui pra gente mostrar um pouquinho? A gente tem aqui 20 posições. Isso, 20. O então conjunto... não é um dado tradicional de 6 lados. Olha isso aqui, gente. O conjunto tem 7 dados, inclusive o dado de 6 lados, mas o principal, a estrela do jogo é esse dado de 20 lados. Já me deu ansiedade. Nossa, gente, é muita coisa. Não, mas é super tranquilo. Ó, eu até pensando nisso, muito rapidinho, eu preparei uma lembrancinha pra vocês. Eu preparei fichinhas de Dungeons and Dragons adaptadas pra vocês. A gente virou personagem. Vocês viraram. E são baseados nos personagens do filme. Tá? Então eu coloquei a Mari como uma Bárbara, que é o personagem da Michelle Rodrigues.
E você é um bardo, que é no Chris Pine, se não me engano, é o personagem dele. Então, que cada um tem suas características, eu fiz muito resumidinho. Gente, não, e sabe o que é interessante? Porque isso aqui tá realmente a minha cara, porque tá assim, ó, antecedente, caótico e bom. Combinou muito comigo, assim, eu sou caótico e tenho um coração Porque bom. a gente cria um personagem, você define, né? Eu baseei de novo nos personagens do filme, todos eles são caóticos e bons, por isso então que é honra entre rebeldes, que Mas eles o querem meu fazer o bem. inteligência tá mais 0, eu não entendi. Perdão, é porque eu só peguei a ficha de uma Bárbara, ela é muito nada forte. a ver, gente, nada a ver. Ela é muito sei. forte. Tá, eu adorei Essa é a isso ideia. aqui, amei, E aí- mas atletismo tá mais 7, então... Que é uma vantagem muito E aí, boa. como é que a gente jogaria com essa ficha aqui? Resumidamente, vocês estão num cenário e aí você é um bardo, a Mari é uma bárbara, vocês teriam criado o personagem de vocês e apareceu um monstro, apareceu um dragão na frente de vocês. E aí, o que vocês fazem? E aí é a hora que vocês podem fazer o que vocês quiserem baseado nesse personagem. Você pode chorar, você pode usar uma arma que você tenha. Já que eu tenho atletismo mais 7, eu corro. Você pode correr, perfeito. Mas aí, beleza, como é que eu E aí, faço? isso vai acontecer. Eu uso as informações que eu tenho aqui na minha ficha e eu jogo o dado Isso. como? Então a Mari, por exemplo, escolheu fugir. Aham. Eu vou definir uma dificuldade na minha cabeça, no dado de 20 lados. Então, sei lá, vai ser a dificuldade de 10. E aí ela tem que tirar mais do que 10 no dado. Você, como mestre, Isso, eu vai como determinar mestre, que a eu dificuldade determinei. é 10. A dificuldade pra ela fugir muito bem é tirar 10. Só que lembra que ela falou que ela tem mais 7? Porque ela criou, então a gente manipula um pouco a sorte, não é só sorte. Então se ela rodar esse dado de 20 lados, eu vou somar o 7 dela do atletismo ao resultado, e aí ela vai conseguir, dependendo do dado ou não, fugir do dragão ou não. Eu fiz o meme da Nazaré aqui, escorreguei, sobe 1, cai 2, eu me perdi, eu só sei que eu ia fugir do dragão e ia sobreviver. É isso, tem que manjar de regra de 3 pra jogar essas coisas todas. É né? só Forma jogar de o dado e máscara. fazer uma continha básica, gente. Juro que é tranquilo. Mas tem um quesinho de pôquer ali também, né? Tem que levar um pouquinho, tem que brincar e tal. Cara, que legal, meu. Que é você escolher a característica e você reagir do jeito que você quiser a qualquer uma das situações. Dragões conversam, então ela poderia ter conversado Então com o tá bom, dragão. nesse momento, pra gente encerrar esse papo, fala uma dificuldade aí de 1 a 20, vai. Não, o 20 é o que todos sonham. Não, mas você é o mestre aqui agora pra gente encerrar esse papo. Qual é a dificuldade pra gente ir embora? Pra ir embora? A5, né? Porque já deu o horário. Então tá bom, já deu o horário. Peraí, caiu. Vamos ver que número que tá. 3, né? Caiu no 3. Então a gente teria que ficar mais 10 minutos, mas como quem manda não é a gente, o nosso mestre, é o nosso chefe que tá aqui gritando no meu ouvido, então a gente vai precisar ir embora mesmo, assim, burlando as regras do jogo. Pati, obrigada, viu? Foi um prazer receber você aqui. Olha, gente, milhões de inscritos, tá nesse universo de jogos há mais de 10 anos, brilhando muito e arranjou um tempinho pra conversar com a gente, então obrigada. Quais são as suas habilidades? Sou um planejador, faço planos. Mas você já fez o plano. Se esse plano falhar, eu faço outro plano. Então seus planos falham. Não. Ele também toca alaúde. Não é relevante. Vocês reconheceram essa musiquinha? Sim! Estamos falando de business, CNN Soft Business, que tá de volta na programação da CNN. Agora vira um quadro aqui do nosso Pop Verso. E a gente segue do mesmo jeito que a gente sempre seguiu, gente. Falando de economia e de negócios de um jeito super descomplicado, de um jeito leve e de um jeito que todo mundo entenda. Porque afinal de contas a gente precisa falar sobre esses assuntos porque eles estão dentro da nossa vida. A gente precisa conversar com investidores, com analistas, com especialistas do mercado da CNN também, porque a gente tem muita gente que manja demais desses assuntos para conversar e para ajudar a gente a entender tudo o que está acontecendo nesse mercado que muda tanto. Muda tanto que hoje, nos negócios, a gente tem usado cada vez mais um negócio que chama inteligência artificial generativa, que é, por exemplo, o que está por trás do ChatGPT e tantas outras plataformas que estão pipocando o tempo todo por aí, né? Então, a Camila Schutt, que é da Mastertech, bateu um papo com a gente e vai ajudar a gente a entender primeiro como é que a gente pode usar isso a nosso favor e quais são os limites dessa nova tecnologia. Bora de business. Você que já me acompanha há tempos aqui no Business sabe o quanto eu amo bater papo com vocês, né? Sobre negócios, tecnologia e tudo que tá dentro desse pacotão, certo? Pacotão sim, né? Porque desde a primeira vez que um negócio chamado negócio começou a oficializar as relações de consumo no mundo, as tecnologias vieram junto rapidinho. Sim, porque tecnologia não é só o que tem chip e tela, é tudo aquilo que desde sempre ajuda e simplifica a execução de um trabalho que antes era mais complicado e penoso de ser feito, o que pode padronizar, trazer processo, fluxo, enfim. Essa é uma perspectiva que faz a gente entender que a roda, por exemplo, foi um tipo de tecnologia, o prego também, a luz artificial, tudo isso revolucionou o jeito de se produzir coisas em escala. Só que no século XXI essas discussões estão atualizadas, né? E uma das mais recentes é sobre o uso nas empresas das inteligências artificiais generativas, o que você pode ter conhecido como ChatGPT.
O ChatGPT é o melhor exemplo e o que ficou mais famoso, na real. É a marca de inteligência artificial generativa que faz exatamente o que o nome propõe. Gera conteúdo e conhecimento a partir de uma inteligência de computador. Essa sim, dos chips e placas verdinhas cheias de trilhas de metal. Tá clara a diferença mais básica entre um ChatGPT da vida e o Google? Um responde às suas perguntas sugerindo várias fontes de informação, tipo sites, perfis em redes sociais, você que se vire para transformar isso num conteúdo lógico. O outro executa funções e cria coisas de um jeito totalmente assertivo a partir do que você pedir, inclusive levando em consideração até as perguntas que você fez antes sobre o mesmo tema. E IA generativa não é só texto. Você deve ter visto esses dias aquela foto do Papa que viralizou. Ele tava todo style, né? Usando um casacão branco, gigantesco, estilo Puffer Faria Lima. Também apareceram umas fotos do Donald Trump tretando com policiais e sendo preso, você viu? Tudo mentira, gente. O Papa não tem um casaco do Drake e o Trump não foi preso. Pelo menos não até agora. O que rolou é que alguém usou uma dessas plataformas de inteligência artificial generativa e pediu para que essas imagens fossem criadas. E elas foram, sozinhas. O barulho foi tanto que dias depois, essa plataforma interrompeu os testes gratuitos que estavam oferecendo para evitar rolo. Essa, aliás, é uma das ressalvas sobre essa tecnologia, que pode ajudar e muito a gente, os negócios, mas que precisa ser usada com muita responsabilidade. O ponto principal é que ela permite a gente fazer mais coisas em menos tempo. O banco suíço, o Goldman Sachs, publicou um estudo falando que o boom de produtividade que está sendo causado pela inteligência artificial generativa pode aumentar em até 7% tudo que o mundo produz já na próxima década. Mas tem aquela história, né? Tem gente, sim, que vai perder o emprego, infelizmente. Essa mesma pesquisa está falando coisa de 300 milhões de empregos nas principais economias do mundo que estão ameaçados. É gente demais que pode perder o sustento e ter que arrumar outra coisa para fazer. É para se preocupar, mas também é para entender como tudo isso pode ajudar a gente. Até mesmo porque esses camaradas aí ainda estão dando várias mancadas, principalmente em relação às fontes de informação. O ChatGPT, por exemplo, diz que até me conhecia, mas que eu era formado pela USP em São Paulo. Errado, eu me formei na Universidade Católica de Santos. E ele diz que eu tenho uma pós-graduação em Ciência Política pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E isso não tem absolutamente nada a ver com a pós que eu fiz de verdade, a de Relações Internacionais na Fundação Getúlio Vargas. Nesse caso ele errou e errou demais, ou seja, eu até podia pedir para ele ter feito no meu lugar esse texto que eu tô narrando para vocês. Mas eu respeito tanto você que tá assistindo, que eu não confio em quem nem me conhece direito. No jornalismo e nos negócios, confiança é tão ou mais importante do que qualquer tecnologia. Bom, agora que a gente já entendeu exatamente na prática como é que funciona uma inteligência artificial generativa, vamos testar na prática uma delas, a principal, na verdade, né, o ChatGPT, pelo menos a inteligência que mais hypou, né, a plataforma que mais foi falada nos últimos tempos, que mais tem sido falada e é a que mais está sendo usada também. Então, estou com o ChatGPT aberto aqui e deixa eu pedir para ele fazer, por exemplo, o meu trabalho aqui. Então, ó, faça um roteiro de 5 minutos sobre inteligência artificial generativa para um programa de televisão sobre economia e negócios chamado CNN Soft Business. Vamos ver o que sai. Olá, bem-vindos ao CNN Soft Business. Hoje vamos falar sobre a inteligência artificial generativa, uma tecnologia que tem ganhado destaque nos últimos anos e está revolucionando diversos setores da economia e dos negócios. Cara, introdução, dá certinho com os tópicos, ó. A inteligência artificial generativa é uma técnica que permite que as máquinas possam aprender a criar novos dados que se assemelham a dados existentes. Ou seja, é uma forma de criar novas imagens, sons e até mesmo textos por meio de algoritmos de aprendizado profundo. Assim, já me deu um roteiro pronto aqui praticamente, né, do episódio do Business. Eu poderia usar exatamente o jeito que está aqui? Não, porque essa inteligência artificial não levou em consideração, por exemplo, o meu jeito de falar, a linguagem do programa, né, as coisas que a gente gosta e tal. Mas já poderia servir como um baita de um ponto de partida, né? Já ajudaria bastante os roteiristas aqui do programa a começar a pensar nele, por exemplo. E esse pode ser um jeito bem interessante de usar, né? Mais ou menos isso que explicou pra gente a Camila Chute, olha só.
para deixar claro, vamos colocar as coisas no seu devido lugar, né? ChatGPT não é uma tecnologia. ChatGPT é um produto baseado numa tecnologia que tem inúmeros outros, né? Perfeito. Baseado em inteligência artificial generativa, que a gente pode abrir um pouco esse termo. E é importante falar que tem uma empresa também por trás, né? A OpenAI tem vários produtos para fins diferentes. O ChatGPT, como diz o nome, né, é textual, é de chat, é para conversar. Então, ele gera e compreende textos. Então, tem vários produtos também da mesma empresa que tem propósitos diferentes. A inteligência artificial generativa, porque ela gera os conteúdos, né? Então, é muito diferente da gente simplesmente tirar dúvidas sobre assuntos com essa tecnologia específica. Aí a gente vai num buscador. Então, essa tecnologia é para a gente realmente sugerir ações. Perfeito. Então, inteligência artificial, eu gosto inclusive do termo, eu acho que ele é melhor de aprendizagem de máquina. Então, são algoritmos, são instruções, são métodos que a gente ensinou às máquinas a partir de uma massa bizarra de dados, conseguir executar uma tarefa. O generativa vem dessa tarefa ser geração de alguma coisa. O generativo, e aí tá, né, todo o hype que se gerou em torno, porque eu consigo fazer tarefas criativas. Então, o generativo vem dessa criatividade das máquinas que aprenderam a processar dados. Tá, por que criativas e não só criativas, sem aspas? Porque, para mim, na minha definição de criatividade, Fê, tem um percurso que vai além da descrição e da previsão. Né? Eu consigo mudar umas palavras para parecer descolado. A nossa criatividade, ela é sagaz. A gente é eficiente. Então, o cérebro humano, com poucas informações, consegue criar. Pelo que você está falando, dá para dizer que falta uma certa malandragem nas inteligências artificiais generativas. É isso, que é esse aspecto abstrato, né, da competência humana que o cérebro ainda não foi decifrado, a gente ainda não decifrou. O que é essa sagacidade? O que é essa inteligência? E eu até tenho um pouco de medo, Fê. A gente vive nessa linha bamba, né, entre nossa, é revolucionário, tipo, Uau. isso me dá um pouco de medo, porque se a gente entender que inteligência é fazer esse tipo de texto, Fê, é pegar 2 ou 3 informações e criar 10 parágrafos, se a gente entender que isso é inteligência, a gente está levando a humanidade para um lado muito ruim que eu não concordo. Para mim, esse vai ser o grande uso e a grande revolução que a gente vai dar para os seres humanos. Produtividade, Fê. Só que eu continuo tendo que ser especialista, eu continuo tendo que estudar, eu continuo tendo o meu trabalho garantido ali. Tá, só que e fonte, Camila? Eu, como jornalista, como comunicador, eu me preocupo pra caramba, assim, porque, tudo bem, o ChatGPT ou os concorrentes, a gente sabe que tem o BART do Google que tá para ser lançado também, enfim, eles vão me dar esses textos completos, mas, por exemplo, o ChatGPT não me disse de onde ele tirou essas informações a seu respeito. Exatamente, esse é o risco. E tá aí o pensamento crítico, né? A gente tem que ter um especialista que consiga ver se aquilo não tem algum tipo de juízo de valor, porque a inteligência artificial não tem pensamento moral, não tem pensamento crítico. Chega a hora de pegar o seu cafezinho, no meu caso aqui, infelizmente, água. Produção, um cafezinho aqui pra gente depois, né? Vamos embora tomar um cafezinho. Mas enfim, seja café ou seja água, a gente vai falar agora de fofoca. Sim, você não ouviu errado, porque o Pop Tech, que é o nosso novo quadro de tecnologia, vai estrear falando da separação do MC Gui com a Bia Michele, que é bailarina. Mas a separação, no caso, aconteceu por causa de um detalhe tecnológico e Rita Vu tá aqui para conversar com a gente sobre isso. Tudo bem, Rita? Tudo bem, Ciane. Não é fofoca que a gente vai falar, né? Um pouquinho, um pouquinho? né? Tem um quesinho de fofoca? A gente gosta de fofoca também, né? Rastrear pessoas. Por que eles se separaram, então, Rita? Então, ela descobriu, ela pegou ele no motel, pelo que eu vi, né? Na localização do motel. E ela achou isso porque ela estava rastreando o celular dele, né? Então, exatamente. Não sei se estava desconfiada ou não, né? Foi lá, foi dar um buscar ali no celular e descobriu que estava no endereço que ela falou, endereço peculiar. Quando Mas jogou no Google ali, motel. Isso não é legal, né? Porque a gente sabe que rastrear a pessoa sem o consentimento é crime. Mas trair também não é legal, né, Rita? Então ninguém Também não é tem legal, anjo nessa história, né? Não tem anjo nessa história. Então um traiu e a outra rastreou sem o consentimento dele. Exatamente. Mas o fato é, rastrear tá cada vez mais possível, né?
Exatamente. No caso, ali ela poderia ter feito por meios legais, Sim. mas isso se ela tivesse, por exemplo, a conta, a senha, aí, dependendo do sistema operacional do celular dele, ou ela deve ter colocado algum aplicativo ali para espionagem, o que não é também, né, interessante. Mas aí como é que funciona? Você instala no celular do outro um aplicativo para você ter acesso à localização dele? Localização, dá para ter acesso a muitas coisas, mas isso é muito comum, por exemplo, para pais que colocam alguns aplicativos, né, para controle parental, para conseguir saber onde seus filhos estão, tal. Mas isso tudo tem que ser, né, acordado, consentimento. Lógico, se for uma criança muito pequena, né, é importante a gente saber onde ela está. Não, exato, né? Uma questão até de segurança, né? Mas ó, vou te dar um exemplo. Eu peguei aqui, ó. Isso aqui é a minha chave, gente. Isso aqui é a chave da minha moto, né? Eu tenho nos meus carros também esse negocinho aqui, ó. Isso daqui é um dispositivo, esse daqui em cima aqui é um rastreador. Né? Você tem esses rastreadores aqui da Apple, da Samsung, da Xiaomi, tudo que a marca tem, dispositivos como esse, eu deixo, às vezes, escondido. Esse aqui, no caso, eu deixo na chave mesmo, porque às vezes eu perco a chave de casa, ou aqui na CNN, meu celular me dá até a setinha de onde eu encontro. Isso daí é muito legal, né? Mas é diferente, é outra história, né? É diferente, né? Esse, no caso, usa uma tecnologia muito comum pra gente, que é o Bluetooth, e por isso a gente consegue encontrar esses dispositivos quando eles estão muito perto. Lógico, no caso da Apple, ela tem uma rede de vários dispositivos com esses iPhones, com, né, os outros dispositivos ligados iPad, aí, tudo, iPad, tudo nesse Bluetooth. Então, ele utiliza, né, outros dispositivos próximos para achar a localização. Mas quando a gente fala de rastreamento, tem vários tipos de sinais também que a gente pode utilizar, né, que são mais comuns, como o GPS, né, que todo mundo utiliza praticamente diariamente, que é o sinal, no caso dos dispositivos, eles recebem, né, um sinal do satélite. Tem a radiofrequência, que é o que a gente usa, né, também no nosso celular, que é uma banda que chama o GSM, eu sempre confundo aí as letrinhas. A gente pode utilizar a mesma estrutura das antenas, e isso para achar outras coisas que estão conectadas à internet numa banda bem baixa, tipo 2,5 gigas, que é usado, por exemplo, para rastreamento de cargas e outras coisas. Dá para usar Wi-Fi e dá para usar até detectores de ondas eletromagnéticas. Então tem vários jeitos da gente conseguir rastrear celular e outros dispositivos, né, como você mostrou. Tá. Como é que a gente consegue fazer isso, então, de um jeito bacana? Do jeito que não vai ferir a privacidade de alguém? Em que casos que pode ser legal usar isso? Dá uma dica pra gente. Isso é muito bacana, por exemplo, bom, a gente sabe o quanto que a violência urbana aumentou, a gente tem muitos celulares sendo roubados, né? A gente tem dados aí de 2022 que teve um aumento aí de 7% no número de bloqueios do e-mail, né? Que é o famoso RG desses dispositivos móveis na Anatel. A gente viu também o aumento dos boletins de ocorrências para roubos e furtos. Cara, então, a gente tá aqui na Avenida Paulista, é o lugar onde mais se furtam e se roubam celulares em São Paulo, né, cara? É feio. Eu já vi furto de celular aqui perto, roubo de celular mesmo com violência. É complicado, a gente tem que ficar muito esperto com isso, né? Exato, e aí o rastreamento serve, para você saber onde está o celular, no caso, se a polícia for atrás, legal, não é bom a gente ir, mas principalmente conseguindo rastrear o celular é conseguir apagar todos os dados, né? Conseguir bloquear, e aí bloquear também, lógico, o chip, o e-mail e utilizar aí os recursos dos sistemas operacionais. E como você bem lembrou, né, algumas marcas têm isso ali no seu próprio hardware para conseguir apagar esse dispositivo, tentar deixar ele o mais inutilizável possível. Lógico que isso depende, né? Se o celular ele está ainda ligado, se ele está desconectado, se ele está desligado, se tem internet ou não, isso acaba variando. Mas aí tem sistemas que, inclusive, o celular mesmo desligado durante 24 horas você consegue rastrear. Então isso é importante para a gente tentar apagar esses dados e não ter muitas perdas além do celular, né? Porque a nossa vida está no celular. Exatamente, hoje em dia, né? Posso dar mais uma dica também? Sabe onde eu tenho um outro negocinho desse daqui? Na minha cachorra, eu acabei de ver que ela tá na escolinha, ela fica na crechezinha, né, pra poder ali gastar energia, tá tudo certo com ela, então dá pra colocar em cachorro também. Tá isso é muito legal, tô louca pra ter um desse, pra colocar no meu também. Isso aí, compra e tem várias marcas, tudo que é preço, tá cada vez mais legal. Viva a tecnologia, mas não vamos invadir a privacidade de ninguém, né, gente? Esse é o limite. Vamos falar agora de música. Essa semana tá rolando no Rio de Janeiro a Rio2C, que é um evento de criatividade e inovação. Eu fui pra lá durante a semana pra conversar com um cara que, assim, o currículo dele é tão impressionante que a gente quase teve que selecionar algumas coisas aqui, porque senão não daria tempo de contar tudo. O nome dele é Lior Cohen,
Para vocês terem ideia, ele está intimamente envolvido na carreira de mais de 100 artistas, desde o começo da carreira até o estrelato. Lá no começo da carreira dele, ele caiu na estrada junto com Run DMC, com Beastie Boys, enfim, ele é incrível e hoje ele é o chefe global de música no YouTube e no Google. E aí eu fui conversar com ele para saber, nesses 40 anos de carreira na música, o que mudou? Qual é o consumo de música hoje e o que esperar daqui para frente? Olha só. So let's talk about your very impressive career in the music industry. I'm sure you've seen a lot over the years. So when were you first aware of the internet's impact on music? Gosh, I think it was all around Napster and file sharing, and everybody was running around the industry like in hysteria. Oh my God, the music industry will get destroyed. It's over. What are we going to do? I really never thought about that in the type of way. I thought that there's no world without artists, songwriters, and music. I have a lot of questions because it's a whole new way of consuming music. So does that mean a musician today also needs to be a content creator if they want to stand out in this business? So I'm hoping not in the long term. I'm hoping their responsibility is first and foremost making great music. But for right now, to get the flywheel going, to get people starting to use, we're asking artists to do shorts and participate with shorts and use it as, you know, a way of ringing the bell and having fun with it. I remember when I was younger, I was a big fan of boy bands and seeing Backstreet Boys, and I would buy the CD to listen to, read the inserts with the lyrics, and it was an experience, almost a ritual that you had to do to get to your idol. So let's talk about the relationship today between fans and artists. Today is different, access is easier and faster. So how does this change this relationship? Listen, the most important thing that we could do at YouTube is help create a sticky relationship with an artist, bring back that joy that you were having of being a fan. And so that's what we do. That's what we want to do. That's what we focus on doing every single day. I'm sure you've got to listen to a lot of music. Listening to you, we can feel your passion when you talk about it. So how do you avoid getting stuck in your own taste? Oh, I'm never going to get stuck in my own taste. Remember, rap music was a New York thing. The music industry, the center of the music industry was in New York, okay? So I was 21 years old. I knew nothing. I had no influence. I had no money, and I used to get high. How is it possible that I built a company that was as valuable as Def Jam Recordings? How? Because of the arrogance of the music industry, that they wouldn't get in a car to go to the Bronx and see that the kids are lining around the block to go to see a show. So that's why I don't get stuck in my taste. And I witness it myself, make my own decision. What about Brazilian music? It's not your first time here. So what is your relationship with our music? So my relationship with Brazilian music started when I was a young person, because Moracil Santos was sponsored by my family, and they lived with us. I had feijoada and farofa as a young kid. So, but I've been here for the last couple of days, being able to experience and listen to
and understand how important music is to Brazil. It's like oxygen. It's like water. Music is an essential element for Brazil. It keeps the positivity and the feeling, the vibe moving. And so, you know, we're living in really difficult times, right? And I think music reminds us that we have more in common than what separates us. And that's why we work as hard as we do and take this responsibility as important as we do. Olha, só queria que assim, a salva de palmas pro inglês de Mari Palma, viu? Que pro nos The Books on the Table tá em dia, viu? Tá de parabéns. O tanto que eu falei Nossa inglês Senhora. nesse programa, gente, olha, realmente foi uma estreia muito especial. Então, ó, o Pop Verso de hoje, infelizmente, termina aqui 1h15. Eu falei, nossa, é muito tempo, mas passou Nossa, voando. parece que foram 12 minutos. Passou voando, tanta coisa que a gente conversou e tanta coisa que a gente ainda tem pra conversar. Então tá só começando, a gente volta quando? A gente volta segunda-feira, a gente mesmo, que a partir de agora eu vou trabalhar todo dia, né, com essa mulher aqui do meu lado, não tem jeito, né? Agora a gente vai ter que ralar, porque é Pop Verso de segunda a sábado, a gente tá muito feliz por isso, né? Muito legal, então até segunda, gente. Beijo e bora conversar, bora se comunicar, bora trocar ideia. #PopVersoCNN, @CNN Pop em todas as redes sociais. Até segunda, valeu.